Ele nasceu em um tempo em que ser negro era sinônimo de ser escravizado. Mas o destino de Zumbi dos Palmares seria diferente, porque o sangue que corria em suas veias não era de um escravo comum. Era o sangue de um rei, de um guerreiro. Zumbi veio ao mundo por volta de 1655, no coração de Alagoas. Ainda criança, foi capturado por soldados portugueses e entregue a um padre. Recebeu o nome de Francisco. Foi batizado, educado e ensinado a ler e escrever menos, algo raro para um menino negro naquele tempo. Mas dentro dele, algo queimava. Uma chama que o padre não podia apagar. A chama da ancestralidade, o chamado da terra. O som distante dos tambores que ecoavam no coração do mato. Durante anos, Francisco viveu entre dois mundos. O mundo dos senhores, que pregava obediência e submissão, e o mundo dos oprimidos, que sonhavam com liberdade. Até que um dia, o chamado se tornou insuportável. Certa noite, ele fugiu, sem olhar para trás, guiado pela lua, pelos sons da mata e pelo desejo de reencontrar suas origens. Dias depois, exausto e faminto, ele chegou a um lugar sagrado, um refúgio escondido entre montanhas e florestas, um lugar onde homens e mulheres negros viviam livres. O chamavam de Palmares. Palmares não era apenas um esconderijo, era uma nação. Ali, quem havia fugido das correntes construía casas, plantava, criava filhos e erguia templos para seus deuses. Havia justiça, havia fé, havia esperança. E, principalmente, havia liberdade. Zumbi cresceu ali. Entre guerreiros e anciãos, aprendeu a lutar, a caçar, a liderar. Tornou-se forte, rápido e sábio. E o menino Francisco desapareceu. Nasceu Zumbi dos Palmares, o espírito da resistência. Com o tempo, Zumbi se tornou um dos maiores líderes daquele povo. Era inteligente e estratégico e profundamente espiritual. Acreditava que Deus, ou Nizambi, como diziam os antigos, o havia escolhido para libertar os seus. E sob sua liderança, Palmares cresceu ainda mais. Mais de 20.000 pessoas viviam ali, espalhadas por vários mocambos. Era o maior quilombo de toda a América. Os senhores de engenho e os governadores do Brasil colonial o viam como uma ameaça, porque enquanto Zumbi existisse, os escravizados saberiam que a liberdade era possível. E então começaram as caçadas. Década após década, expedições foram enviadas para destruir Palmares. Mas nenhuma conseguia, porque Zumbi conhecia cada pedra, cada rio, cada árvore. Ele era o próprio mato. Enquanto os portugueses vinham com espadas e pólvora, Zumbi lutava com a força da fé e a coragem dos que não tinham mais nada a perder. Em cada batalha, ele deixava uma mensagem. Nós não fugimos. Nós resistimos. Mas onde há luz, sempre há sombra. E a sombra veio na forma de um homem chamado Gangazumba. O tio de Zumbi, Gangazumba, acreditava que a paz com os brancos era possível. Assinou um acordo com o governo. Liberdade para alguns, em troca de obediência e silêncio. Mas Zumbi não aceitou. Para ele, liberdade parcial não era liberdade. Era ilusão. A divisão começou. Alguns seguiram Zumbi. Outros seguiram Gangazumba. Pouco tempo depois, Gangazumba foi envenenado e Zumbi assumiu de vez o trono de Palmares. Agora, o guerreiro se tornava rei. Zumbi fortaleceu o exército, uniu os mocambos e jurou que nenhum negro seria entregue novamente às correntes. Mas o Império Português não descansou. Em 1694, depois de décadas de resistência, o governo enviou uma força imensa para acabar com Palmares de uma vez por todas. Foram dias de terror. Canhões, fogo, gritos. As montanhas ecoavam os sons da guerra. Homens, mulheres e crianças lutavam lado a lado, empunhando facões, lanças e pedras. A cada queda de um guerreiro, outro se levantava. A cada casa incendiada, uma nova esperança surgia. Mas o exército era grande demais. Palmares caiu. E o sonho de um Brasil livre parecia ruir junto com as chamas que consumiam o quilombo. Zumbi, ferido, conseguiu escapar. Refugiou-se nas matas, seguido por alguns poucos guerreiros. Durante meses, sobreviveu como um fantasma,
movendo-se em silêncio, mas a traição o esperava. No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado, traído por alguém em quem confiava, levado amarrado até Recife, diante dos inimigos. Mesmo ferido, mesmo derrotado, ele não se curvou. Olhou nos olhos dos soldados e disse: "Podem matar meu corpo, mas nunca matarão meu povo." Foram suas últimas palavras. Com um golpe cruel de espada, tentaram apagar sua história. Decapitaram-no e exibiram sua cabeça em praça pública, para servir de aviso. Mas o aviso se transformou em símbolo, porque o que eles mataram foi apenas o homem. O espírito, esse nunca morreu. Zumbi virou canto, virou lenda, virou força. Nos tambores, nos quilombos, nas marchas, nos becos e nas escolas. Em cada brasileiro que se levanta contra a injustiça, Zumbi vive. Em cada voz que grita por igualdade, Zumbi renasce. O rei de Palmares nunca teve coroa de ouro, mas seu trono é eterno, feito de coragem, sangue e fé. Séculos se passaram, mas seu nome ecoa como um trovão. Porque Zumbi não foi só um homem menos, foi o grito de um povo. Foi o símbolo de uma luta que ainda não acabou. E quando alguém pergunta: quem foi Zumbi dos Palmares? A resposta é simples. Zumbi foi o Brasil que se recusou a se ajoelhar. E se essa história te tocou, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal Segredos da História. Porque aqui, o passado ganha voz. E as histórias que tentaram apagar, voltaram a viver.